E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Oscar Filho, eu imagino que você já saiba que eu sou Oscar Filho, porque se você está no meu canal, se no meu vídeo, nada mais incrível e óbvio do que eu ser o Oscar Filho. É o seguinte, aconteceu uma coisa há 2 semanas que eu fiquei pensando, será que eu falo sobre isso, cara? É que eu tô tão envolvido com isso que eu preciso falar. E só falar, porque eu preciso dividir muito essa história com você. Eu não vou fazer uma grande análise, mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Em 2014, eu fui fazer uma matéria em Lagoa Santa. Eu fiz parte de um programa chamado CQC e lá dentro eu fazia o Proteste Já, que ia atrás de prefeituras pra ver coisas que estavam erradas, tá? A partir de denúncias que cidadãos comuns faziam pra gente ajudar a resolver. Eu fui até Lagoa Santa pra dar uma olhada, para conversar com o prefeito, que era acusado de acúmulo de salários, e com o secretário de desenvolvimento urbano, que era também acusado de desvio de verbas e de tráfico de influência. Exatamente. Ok, fiz a matéria e tudo mais. Aliás, o link tá aqui, tá? Eu vou colocar como link 1, você assiste a matéria, tá bom? Então dá um pause, vai lá, assiste e depois volta. Não foi você que deu o pause, fui eu. Fiz a matéria. Um tempinho depois, tinha um jornal na cidade, chamava Jornal Diferente. Eu nem sei se existe mais esse jornal. E um jornalista chamado Elvis Pereira, guarde este nome, escreveu uma matéria falando que a Band mandou uma nota pro jornal se desculpando e falando que era um equívoco a matéria que a gente fez. E não, olha, de todas as matérias que a gente fez, eu não lembro de nenhuma ser equivocada, tá bom? Porque a gente estudava muito, tinha todo mundo sabendo o que tava fazendo. Todo mundo bastante profissional ali trabalhando. Mas este cara escreveu essa matéria dizendo que a Band, não foi nem o CQC, hein? A Band mandou essa nota dizendo, se desculpando e tudo mais. E assinou com o nome de uma mulher, Vanessa alguma coisa, que nem existia, nem na Band e nem lá no CQC. Como a gente gosta de uma confusão, a gente foi até a cidade para encontrar com esse Elvis. Só que como o cara mentia deslavadamente e tinha uns erros de português na nota, inclusive tá aqui o link, vou colocar como link 2, tá? Dessa matéria que a gente fez, porque a gente foi lá pra conversar com ele. Como a gente imaginava, né? Porque a gente não sabia. Que o cara poderia não querer falar com a gente porque ele tinha inventado tudo isso. Então, o denunciante da primeira matéria, a gente armou uma arapuca pra ele. Fomos até uma praça, quer dizer, ele foi até uma praça, levou o Elvis até lá. E eu cheguei de sopetão pra conversar com ele. Você imagina coisas que as pessoas podem fazer. Imagina até que o cara podia dar uma porrada ou ficar ali negando. O que ele fez, uma coisa que nunca aconteceu na história do CQC, é sair correndo, sair chutado da entrevista. Correndo? Nossa, olha só, ele tá com medo? Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora? Foi exatamente o que aconteceu. Teve um dia tão bom que eu fiz isso com a minha gata, que inclusive tá ali, ó, parodiando esse senhora, que tá aí pra você dar uma olhadinha agora, ó. Senhora, foi a senhora que cagou em cima da cama. Senhora. O cara começa a sair correndo pela cidade inteira. Que merda, hein? Esse cara vai correndo e foi muito engraçado porque a gente tava com uma equipe, a gente tava com um carro e com uma moto. A moto tinha um cinegrafista, dentro do carro também tinha. Então tem uma hora, cara, que eu tô andando de carro tranquilamente ali, sabe, na parte de trás, tranquilo, sabe, de boa, assim. E o Elvis correndo que nem um louco. Ele cansado, ele finalmente para e fala, meu, eu tô passando mal. O cara é um ator, perfeito ator. De tudo que ele fala que ele é um ator. Você vai entender por que eu falei isso. Eu tô passando mal, me ajuda, por favor, me leva pra tomar uma água. Ele entra no carro por livre e espontânea vontade. E quando ele entra no carro, eu começo a fazer as perguntas. Por que você fez isso? Por que você escreveu? Por que você inventou essa pessoa? Por que você falou que a Band... Por quê? E ele falou que não. Ele falou que ele era jornalista formado. Guarde essa informação. Ele falou que ele não tinha escrito a matéria, que a matéria... Que eu tinha que provar, inclusive, que tinha sido ele. Falei, cara, mas... tá aqui, tá assinado? Quem que escreveu então o jornal? Ah, não sei, ele desconversou, falou que queria sair do carro, a gente abriu a porta pra ele sair, ele saiu correndo de novo. Senhora? Ele não parou pra falar com a gente, isso porque ele tinha dito que ia conversar com a gente. Porra! Dá pra entender esta pessoa. E não é que ele vai correndo pra casa dele, ele vai correndo pra dentro da delegacia. É bizarro, e quando ele entra na delegacia pedindo ajuda, todo mundo caga. Eu tenho certeza, cara. Não, eu vou correr pra delegacia porque esse cara não pode fazer isso. Isso que é contra a lei fazer pergunta. Que ridículo, é ridículo, cara, é ridículo. Nesse meio tempo, ele liga pra dona do jornal, eu acho. Que ela aparece lá do nada. E daí eu aproveito então pra perguntar, viu, e aí? Quem escreveu? Não, foi ele. Mas vocês não checam? Não, ele falou que tinha checado. Falei, então, mas vocês como dono do jornal, vocês não têm responsabilidade nenhuma. Ou seja, uma informação que ninguém tava nem aí. O cara inventou o que ele quis e fez isso. Ele foi questionado pelos policiais, ele fez um BO contra mim e contra o CQC.
falando que a gente tinha coagido ele a entrar no carro. Que a gente pegou no braço dele e fez ele entrar à força no carro. O que é uma mentira deslavada. Beleza. Parece que ninguém forçou ele a entrar, não. E depois a gente foi descobrir que nem o jornalista, ele lembra da informação? Meu, tinha uma câmera na frente dele, não passou pela cabeça dele, ele falou, cara, tem uma câmera, eu não vou mentir que me forçaram pra entrar no carro, sendo que eu entrei porque eu quis. Por que eu tô contando tudo isso? Porque há 2 semanas eu recebi uma informação no Facebook de um policial que prendeu o Elvis. Ele é suspeito de vários estelionatos, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e estupro. Estupro. Ele criou um negócio chamado CEPLENG, que seria CEPLEMG, né? De Minas Gerais, que seria o Convênio de Profissionais Liberais do Estado de Minas Gerais, que é um convênio, basicamente, de saúde. Então ele vendia títulos de 75 a 600 reais. Só que tinha uma cláusula lá, escondida, que dizia que dependendo de alguns problemas, a pessoa poderia não ser atendida. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Então ele ganhou uma grana em cima de algumas pessoas. É muita coisa, cara. Como tem gente que perde energia pra ser tão filha da... Outra coisa que ele fez, ele falou que ele era policial federal. Aí ele abordou um cara e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quebro o sigilo de qualquer celular, de WhatsApp e tudo mais. E este cara tava desconfiado da namorada dele. Então ele contratou os serviços do Elvis. Este cara vai até este lugar, que é o que era a sede desse CEPLEMG aqui, pra conversar com ele. Só que quando o cara ele entra, este Elvis diz que lá fora tem mais 2 policiais à paisana. E que se ele sair correndo, se ele não pagar e se ele sair correndo, ele ia tomar uma surra dos policiais. E mais, ele obriga o cara que foi até lá pra contratar o serviço dele, porque ele foi enganado, a fazer atos libidinosos com o Elvis. Isso é o delegado que fala aqui na reportagem. Eu vou colocar a reportagem aqui também, link 3, tá? E ele faz os atos libidinosos porque ele é coagido mais uma vez. E mais! Como se não fosse o suficiente, o Elvis diz que ele gravou tudo, que ele vai liberar na internet se esse cara sair e denunciar ele pra polícia. Você consegue entender a cabeça dessa pessoa, cara? Cara, eu tô muito... Eu queria muito fazer piada com isso. Eu também. Cara, mas eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Detalhe. Este Elvis tem só 27 anos, cara. Em torno de mais ou menos 20 vítimas caíram na lábia desse cara. Então assim, é importante que se você sabe de uma outra pessoa que caiu nas garras deste Elvis Pereira, que seja é muito importante que seja denunciado também. Porque, cara, parte de mim tá muito feliz. Tá muito feliz que esse cara foi pego. Ele vai poder parar de fazer essas merdas que ele tá fazendo. E eu fico feliz também que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Mas por outro lado, me dá agonia existir gente assim. Eu sei que é o mundo, eu sei que não dá pra pensar num mundo utópico de gente bacana, feliz, elegante, sincera, mas cara, puxa, é demais, não? A boa notícia é que esse cara tá preso. Valeu, até mais, e eu fui.